judeus atuais são divididos em algumas comunidades judaicas, regionais e étnicas. Curiosamente, existem vários grupos judaicos, entre eles os três principais, os Askenazim, os Sefaradim e também os Mizrahim. No caso, nesse vídeo, eu quero apresentar a história e a origem dos judeus sefarditas. Nesse vídeo, eu irei falar a respeito dos judeus ibéricos, os judeus da Península Ibérica e também do norte da África. Portanto, deixem os seus likes e se inscrevam no canal. Compartilhem este vídeo para aqueles que desconhecem a história, as origens e curiosidades sobre os judeus sefarditas, o segundo grupo judaico mais próximo geneticamente dos antigos israelitas. Yehudei Sefarad, os judeus sefarditas, também conhecidos como judeus espanhóis ou judeus da Península Ibérica. Eles são uma população da diáspora judaica associada à Península Ibérica, à Espanha e a Portugal. O termo, que é derivado do hebraico Sefarad, que significa literalmente Ibéria, também pode se referir aos judeus do Oriente Médio e do Norte da África, mas principalmente aos do Norte da África. No caso, os judeus do Oriente Médio geralmente são chamados aí pelo nome de Mizrahi ou Mizrahim, que significa orientais. Os judeus Mizrahim foram bastante influenciados pelos costumes sefarditas. Muitas famílias judias ibéricas exiladas também buscaram refúgio nessas comunidades judaicas, resultando na integração étnica e cultural com essas comunidades ao longo de muitos séculos. A maioria dos judeus sefarditas vive hoje em Israel. Uma curiosidade a respeito dos judeus sefarditas é que os judeus sefarditas, eles têm a sua língua própria, que é uma mistura, no caso aí do hebraico com o espanhol e também do hebraico com o português, e é chamado de ladino, né, o hebraico-português, que é uma espécie de mistura de espanhol e hebraico. A primeira presença judaica documentada na Península Ibérica é frequentemente atribuída ao período romano durante os primeiros séculos depois de Cristo. Depois de suportar dificuldades sob os visigodos, as comunidades judaicas prosperaram durante séculos sob o domínio muçulmano em Al-Ândalus. Eles prosperaram após a conquista omíada, que inaugurou uma era de ouro entre judeus e árabes. No entanto, suas fortunas declinaram com a reconquista cristã em 1492. O decreto de Alhambra dos Reis Católicos expulsou os judeus da Espanha. E em 1496, o rei Manuel I de Portugal emitiu um decreto semelhante para os judeus e também para os árabes muçulmanos. Essas ações levaram a migrações, conversões em massa e execuções. No final do século XV, os judeus sefarditas foram em grande parte expulsos e dispersos pelo norte da África, o Magrebe, a Ásia Ocidental, o sul e sudeste da Europa, estabelecendo-se em comunidades judaicas estabelecidas ou abrindo novas ao longo de rotas comerciais, como a Rota da Seda. Muitos judeus vieram, inclusive, para as Américas, para a terra do Brasil, e eles eram conhecidos como cristãos novos. Historicamente, as línguas vernáculas dos judeus sefarditas e seus descendentes foram variantes do espanhol, português ou catalão, embora também tenham adotado e adaptado outras línguas. As formas históricas do espanhol que diferentes comunidades sefarditas falavam comunitariamente estavam relacionadas à data de sua partida da Península Ibérica e seus status naquela época como cristãos novos ou judeus. O judaico espanhol e o judaico português, também chamado de ladino, é uma língua românica derivada do espanhol antigo e do português antigo, que era falada pelos judeus sefarditas orientais, que se estabeleceram no Mediterrâneo Oriental após a expulsão da Espanha em 1492. A etimologia e o significado de sefardita. O nome sefardita significa ibérico ou hispânico, e é derivado, no caso aí, de Sefarad, em hebraico, ou Sfarad, no caso em hebraico,
que é tido como um local bíblico. A localização bíblica do Sefarad bíblico aponta, no caso aí, para a Península Ibérica. Então, o posto avançado mais ocidental do comércio marítimo fenício antigo. Acredita-se que a presença judaica na Península Ibérica tenha começado durante o reinado do rei Salomão, mas não existem provas a respeito disso. A primeira data de chegada dos judeus à Península Ibérica seja, no caso aí, um objeto de muitas pesquisas arqueológicas em andamento. Há evidências de comunidades judaicas estabelecidas já no primeiro século depois de Cristo. Agora falando a respeito da definição étnica aí dos judeus sefarditas. Na definição étnica mais restrita, um judeu sefaradita é aquele descendente dos judeus que viviam na Península Ibérica no final do século XV, imediatamente antes da emissão do Decreto de Alhambra, em 1492, por ordem dos reis católicos da Espanha, e do Decreto de 1496 em Portugal, por ordem do rei Manuel I. Em hebraico, o termo sefraditas, no caso, Sefaradim Tehorim, literalmente significando sefarditas puros, derivado de um mal-entendido das iniciais Samech e Tet, tradicionalmente usadas como alguns nomes próprios, que significam Sofotov, que seu fim seja bom, ou Sim Vitim, lama e lama, tem sido usado recentemente em alguns setores para distinguir os sefarditas propriamente ditos, que traçam sua linhagem até a população ibérica espanhola, dos sefarditas no sentido religioso mais amplo. Essa distinção também foi feita em referência às descobertas genéticas, no caso do século XXI, em pesquisas sobre sefarditas puros, em contraste com outras comunidades de judeus que hoje fazem parte da ampla classificação de sefarditas. Agora falando a respeito da história antiga dos judeus sefarditas na Península Ibérica. A primeira presença judaica significativa na Península Ibérica é tipicamente rastreada até o período romano, durante os primeiros séculos depois de Cristo. As evidências incluem uma ânfora descoberta em Ibiza, carimbada com 2 letras hebraicas em relevo, indicando possível comércio entre a Judéia e as Baleares, no primeiro século. Além disso, a Epístola aos Romanos registra a intenção de Paulo de visitar a Espanha, sugerindo uma comunidade judaica na região durante meados do século I depois de Cristo. Joséfo escreve que Herodes Antipas foi deposto e exilado para a Espanha, possivelmente para Lugdunum Convernarum, em 39 depois de Cristo. A literatura rabínica da era amoraica faz referência à Espanha como uma terra distante com presença judaica. Por exemplo, uma tradição transmitida pelo rabino Berequia e pelo rabino Shimon Bar Yochai, citando Tana, do rabino Meir, do século II d.C., afirma: "Não temas, ó Israel, porque eu te ajudo de terras remotas, e a tua semente da terra do seu cativeiro, da Gália, da Espanha e dos seus vizinhos." Os judeus na Península Ibérica muçulmana. Em 711 d.C., as forças muçulmanas cruzaram o Estreito de Gibraltar no Maghreb, no norte da África, e lançaram uma campanha militar bem-sucedida na Península Ibérica. Essa conquista resultou no estabelecimento do domínio muçulmano sobre grande parte da região, que eles chamavam de Al-Andalus. O território permaneceu sob vários graus de controle muçulmano por vários séculos. A comunidade judaica, tendo enfrentado perseguição sob o domínio visigótico, acolheu amplamente os novos governantes muçulmanos, que ofereceram maior tolerância religiosa sob o domínio islâmico. Os judeus, como os cristãos, eram designados como dhimmis, isto é, monoteístas protegidos, mas de segunda classe, autorizados a praticar sua religião com relativa autonomia em troca de pagamento de um imposto especial. Nessa época, os judeus eram conhecidos como o povo do livro e os irmãos dos árabes. Por incrível que pareça, judeus e árabes e berberes viveram em muita harmonia neste período entre eles. Apesar de algumas pessoas dizerem que os árabes e os judeus sempre brigaram, a verdade é que na Península Ibérica, naquela época, dominada aí pelos muçulmanos, pelos árabes e pelos mouros, pelos berberes, basicamente desfrutaram de praticamente 700 anos de união. Os judeus sefarditas, eles se destacam, e a sua característica mais interessante é que eles são, no caso, judeus, sim, descendentes
aí dos antigos israelitas, dos antigos judeus, porém eles têm uma certa mistura étnica, genética, aí com os portugueses e também com os espanhóis, ou seja, eles são judeus, sim são, mas eles têm uma espécie de mistura étnica, né? Eles são mestiços, por assim dizer, no sentido genético, né? Eles possuem uma herança europeia forte também no seu DNA. Eles não são só judeus, eles são judeus sefarditas, são judeus ibéricos, judeus espanhóis. Eles têm um pouco de herança genética da Espanha e também de Portugal no seu DNA. Já os norte-africanos têm um pouco de DNA berbere e árabe no sangue também. Os estudos genéticos demonstram que os judeus sefarditas estão intimamente relacionados com seus irmãos askenazes, também os mizrahim, paternalmente, e possuem aí uma ascendência mista, no caso, vinda do Oriente Médio, da região do Levante e também da Europa. Muitos judeus vieram para o território brasileiro daquela época, basicamente quando eles foram expulsos da região da Península Ibérica de Portugal e de Espanha. Eles pegaram os navios e vieram para o território brasileiro, assim como os próprios portugueses vieram para cá e acabaram levando consigo muita genética árabe, moura e berbere. Por isso que muitos brasileiros têm descoberto origens tanto judaicas quanto árabes por conta de seu DNA português, que já veio da Península Ibérica com uma certa mistura de uma moradia com esses povos, no caso os europeus, com esses povos, no caso os povos de origem semítica. Eu espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.